Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir e examinar os obstáculos à retomada do crescimento da economia brasileira. A produção industrial física, em 2012, apresentou uma queda de menos 2,7%. Mas, se analisado o setor de bens de produção, setor fundamental, houve uma queda bem maior, chegando a menos 11,8%. Como a indústria é o setor mais dinâmico da economia, em torno dela e de seus problemas estão localizados os principais obstáculos ao crescimento. Depois de ter registrado um PIB com 7,5% em 2010, a nação foi surpreendida com uma queda para 2,7% em 2011, sendo aguardada agora uma nova queda para algo próximo, talvez inferior, a 1% no ano de 2012. Para voltar a crescer, o governo lança mão de vários instrumentos, entre eles a queda de juros, a desoneração, as concessões para a infraestrutura, o PAC, a expansão do mercado interno, entre outros. Ainda assim, não há certeza da retomada do crescimento. Quais seriam os obstáculos para que isto aconteça? Faltam investimentos públicos? Faltaria segurança para o investimento privado? Para nos falar sobre as dificuldades para a retomada do crescimento, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o economista e professor Gerson Gomes, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, organismo supervisionado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Junto comigo, o jornalista Davi Emerick. Professor Gerson Gomes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, depois de algum tempo, acho que já faz uns 2 ou 3 anos, né? Está o tempo ainda do presidente Lula. Mas o tema de hoje é um tema... É um tema... Que passa pelo governo Lula. Passa pelo governo Lula também. Eu acho o seguinte, talvez a maneira, se vocês me permitem, eu gostaria de começar dando uma contextualização geral nesses problemas obstáculos. Eu acho que o Brasil enfrenta um desafio muito grande, não é? Talvez maior que o dos outros países em termos relativos, porque nós temos tarefas do século XXI para tentar resolver, não é? E temos heranças do passado, tarefas que não foram resolvidas, que remontam ao século XIX e ao século XX. Nós não temos um sistema de saúde adequado, nós não resolvemos o problema educacional, nós não resolvemos o problema da terra. Não é? Há uma série de coisas que são pendentes. Ao mesmo tempo, nós temos que modernizar a nossa indústria, desenvolver a tecnologia, a ciência, etc. Então, é um quadro complexo, não é? Um quadro que não é fácil, os desafios que nós vamos ter que enfrentar nesse início de século. Eu acho que, para entender a natureza dos obstáculos, a primeira coisa que a gente talvez tivesse que fazer referência são as mudanças que ocorreram na ordem internacional, na ordem econômica internacional. São mudanças que vêm desde a década de 70, não é? Quando os Estados Unidos rompem unilateralmente Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods, e começam uma política de liberalização geral das finanças, que depois vai se espalhar por todo o mundo. E, paralelamente com isso, vão ocorrendo também mudanças na estrutura produtiva mundial, com a desterritorialização da produção industrial americana e uma crescente participação da China nas correntes de comércio e na produção mundial. Essa imersão da China é um fator fundamental para a gente entender hoje qual é o tipo de desafio que o Brasil tem que enfrentar. Porque a China ela tem uma política muito clara de manter valorizada a sua moeda e, portanto, através da política cambial ela se torna competitiva. Ela tem custos de capital, custos de produção relativamente mais baixos, o que também faz com que ela se torne mais competitiva. E ela tem uma agressividade muito grande na sua política comercial. Uhum. Né? Então, Aliás, ela financia 33% das suas exportações. Né? Agressividade. Então, ela tem uma política comercial agressiva. O Estado, né? É o Estado. Ela abriu para a economia de mercado, mas sem abrir mão da direção do Estado sobre a economia. Uhum. Então, é um modelo misto que, do ponto de vista deles, tem sido um êxito, no sentido de que eles estão se transformando
Então, a caminho de ser a maior potência econômica mundial. Não é? Então, essa presença da China, com essa alta competitividade, com essa política comercial muito agressiva, ela é um desafio para nós. Ela não só porque nós mantivemos durante um longo período a nossa moeda sobrevalorizada, não é? Portanto, nós fomos perdendo competitividade pelo lado cambial também. A margem dos problemas de produtividade, de custo, etc. Só pelo lado cambial, nós fomos perdendo competitividade. Nós, em realidade, fomos salvos pela crise. Porque salvos pela fomos crise? Salvos pela crise. Explica isso aí. Não, porque se você olhar os dados da taxa de câmbio nominal, por exemplo, né, às vésperas da crise, o dólar estava 1,56. Né, que é uma taxa absolutamente destrutiva para a maioria das empresas brasileiras. Nós fomos salvos pela crise, que permitiu fazer... Só fala crise, você só está situando em que ano isso? 2008. A crise faz uma corcova, que dá uma desvalorização do real, e depois ela reinicia um processo de valorização que só é interrompido recentemente, quando ele chegou a uns 65, uns 60. Ele quase bateu no piso que tinha batido no pré-2008. Né? Agora, em 2010, como nós vimos aí, o PIB brasileiro foi de 10,5%. Né? O PIB? O crescimento do PIB em 2010. O crescimento do PIB, 7,25. 7,25. Não, foi um crescimento excepcional. Nós vamos chegar lá. Eu só queria completar esse quadro. Então, por um lado, você tem uma mudança nas condições da concorrência internacional que são um obstáculo para o nosso comércio. E que são um obstáculo para a nossa indústria no sentido que penetram no nosso país as mercadorias chinesas que têm um custo mais barato. 3, algumas empresas brasileiras, já seguindo o exemplo americano, estão desterritorializando a sua produção, produzindo na China para vender no mercado interno, ou seja, criando emprego lá em vez de criar emprego aqui. Né? Gerando renda lá em vez de gerar renda aqui. Não é? Então, a China é um elemento que a gente tem que levar em conta necessariamente para pensar em quais são as políticas que nós temos que desenvolver para poder equacionar esse problema de acelerar o nosso processo de crescimento e, ao mesmo tempo, manter as políticas que nós viemos desenvolvendo nos últimos anos, que é de inclusão social, de redistribuição de renda, de valorização do salário mínimo, etc. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema, nós temos heranças pesadas da década dos 90, da década dos 80 e da década dos 90. Né? Nós tivemos uma década de 80 de crise da dívida externa, que com a absorção da dívida privada pelo Estado se transformou também numa crise fiscal. Você ficou com as finanças estatais arruinadas. E depois disso você tem o processo de liberalização que vem na década dos 90, quando o Brasil adere, né, ao modelo neoliberal e faz uma série de reformas econômicas, né, que do ponto de vista que nos interessa aqui, tem um significado profundo na capacidade do Estado de planejar e investir. Né? Por que o Estado investia quase 1/3, né? Na época, nos anos 70, né? Quando nós tínhamos uma taxa de crescimento muito elevada, você tinha um tripé, que era Estado, capital privado e capital estrangeiro. Né? Era mais ou menos uma terça parte para cada um. O investimento público era muito alto. Né? Em que estava baseado esse investimento público? Estava baseado nas empresas produtivas que o Estado tinha. Né? Era o setor produtivo do Estado que assegurava os recursos para você poder fazer uma taxa de investimento público elevada e crescente. As privatizações dos anos 90, né, elas liquidaram essa capacidade que o Estado tinha, que já estava debilitada pela crise fiscal, né, e pelo uso das empresas. Se usou muito as empresas estatais para, digamos, financiar o setor externo da economia. Não é? Você fazia as empresas tomarem empréstimos que não eram para elas, era para jogar na vala comum para poder atender os compromissos externos. Agora, o senhor não incluiria aí, entre as dificuldades, o senhor já falou duas, né? As heranças, a questão internacional, uma outra que seria os investimentos, porque vou apresentar aqui um quadro para o senhor comentar que está na linha do seu raciocínio. De acordo com os dados fornecidos pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, em entrevista coletiva no final de janeiro agora, os financiamentos do banco em 2012 permaneceram
em 17,9% a menos do que em 2010, sendo que em 2011 houve também uma queda em termos reais de 22% nesses financiamentos. Não estaria aí um dos mais sérios obstáculos para a retomada do crescimento, ou seja, a queda no investimento público? Olha, eu queria qualificar os dados, porque eu acho que não é justo fazer a comparação com 2010. Não é? Porque 2010 é um ponto fora da curva. Ou seja, em plena crise, não é? Nós crescemos 7,5%, uma taxa chinesa de crise. Não a chinesa de pré-crise, mas a taxa chinesa de crise. E foi um ponto fora da curva. Nós vimos crescendo em média em torno de 4,5%. Você pega a média do período 2004 e 2010, dá 4,5%, 5%, não chega a 5%. Não é? Então você tem um salto. Um salto que reflete também a recuperação de 2009, que você tinha tido uma queda do PIB. Então, às vezes o número engana um pouco. Não é? Mas, de qualquer maneira, foi um repunte da economia. A economia se recuperou rápida e intensamente. Então, e antes disso, e o crédito público foi fundamental para enfrentar a crise. Um derrame de crédito. Não é? Foi fundamental. Se a gente não tivesse banco público, não é? Nós teríamos ficado numa situação muito precária, porque quem segurou o crédito quando empossou a liquidez, não é? Porque os bancos não emprestavam uns para os outros, nem emprestavam para as empresas, não é? Porque ficou aquele clima de incerteza, que não sabe se ia ter calote, se não ia, etc., se iam poder pagar, se não ia. Então, empossou a liquidez. Quem entrou aí e colocou o crédito para manter a produção, o capital de giro, etc., foram os bancos públicos. Uhum. Se a gente não tivesse banco público, então estaríamos liquidados. Então, o papel do BNDES é muito importante, mas eu acho que a comparação com 2010 é uma comparação que te leva a tirar conclusões, às vezes, que não são exatamente as mais precisas, porque se você comparar com 2011, os desembolsos do BNDES foram 156 bi, eles aumentaram 5,4% em termos reais e 12,2% em termos nominais. Certo? Então, há uma recuperação em 2011, em 2012, em relação ao que foi 2011. O que alavancou 2010 foi crédito e não investimento, praticamente. Muita coisa foi crédito, em realidade. Muita coisa foi crédito. Né? Investimento também, mas em menor proporção, porque o Estado, a Petrobras, principalmente, eles mantiveram os investimentos, com isso também seguraram a crise. Né? Então, em um volume menor, né? Em um volume menor. Mas nessa linha do BNDES ainda, já que o senhor está relativizando a comparação de anos, no final do ano de 2012, houve uma ação enérgica do Palácio Planalto, no sentido de desobstruir os desembolsos do BNDES. O próprio Palácio Planalto entendeu que tinha de desobstruir. É esclarecedor disso que apenas em dezembro foram realizados 1/5 desse desembolso, ou seja, um total de 34,2 bilhões de reais num único mês. Ainda assim, o BNDES reduziu em 4% os empréstimos às médias empresas, em 10% os empréstimos às empresas consideradas médias grandes, grupamento em que se localiza a maioria das empresas nacionais. Como o senhor analisa esse comportamento dessa intervenção e que em um único mês sai um volume de dinheiro brutal? Olha, não foi uma puxada de orelha? Eu não conheço em detalhe o cronograma de desembolsos do BNDES, eu não analisei o cronograma e nem a distribuição por setores da economia. Mas eu tenho a impressão de que se foi tomando consciência de que houve um exagero nas restrições colocadas à expansão da economia quando nós tivemos esse salto em 2010. Todo mundo falava que a economia estava sobreaquecida, etc., estava crescendo acima da nossa capacidade de crescimento, que isso ia resultar em pressões inflacionárias incontroláveis, etc., etc. O Banco Central, depois a gente pode voltar ao tema, cometeu um dos seus terceiros grandes erros, a meu juízo, que foi manter durante muito tempo a taxa de juro elevada. Não é? Ele errou na medida, no meu juízo. É mais fácil para mim dizer isso ex post, não é? Aliás, ele errou durante 5 vezes ao longo de 2011. Ele errou várias vezes, né? Ele errou várias vezes, né? Depois a gente pode até comentar isso, mas
essa coisa provocou uma retração acima do esperado. Eu tenho a impressão que o governo, quando percebeu, não é, de que a economia estava se acelerando muito mais do que o que se esperava, ele tentou atuar de diversas maneiras. Aí talvez se enquadre essa medida de acelerar os desembolsos do BNDES. Isso é o que eu poderia explicar sobre esse aspecto específico. Né? Uhum. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui especificamente a retração na área industrial, que é bastante expressiva. Continue com a gente.